Mateus 5:27 diz: Vocês ouviram o que foi dito. Você vai perceber que de Mateus 27, 5:27 até 5:48 é sempre assim. Jesus vai dizer: Vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Essa é a figura desses versos de Mateus 5:27 a 48. E ele começa dizendo: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E ele continua: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Então, se você está anotando, anota aí: adultério do coração. Adultério do coração. Jesus, ele faz uma referência ao sétimo mandamento da lei. Amém? Que proíbe o adultério. Proibia no passado e proíbe no presente. Amém? Esse é o mandamento que era bem conhecido entre os discípulos, entre os ouvintes de Jesus. Por isso ele fala assim, ele faz uma abordagem dizendo: vocês ouviram o que foi dito, porque ele sabia que eles conheciam. E ao citar esse mandamento, Jesus não apenas reafirma a proibição do ato físico do adultério, mas ele também, o que ele faz? Ele amplia o mandamento da lei. Ele diz que a intenção e os pensamentos por detrás das ações também são adultérios, adultérios do coração. O adultério começa no coração, ele começa lá, com o desejo, a cobiça, amém? O adultério começa ali, no coração, não sendo, inclusive, por essa ampliação da lei que Jesus nos trouxe, não sendo necessário o ato físico ser consumado, para que configure um adultério. Não é necessário. Basta que o coração humano comece a desejar e cobiçar coisas que não deveria. E Jesus enfatiza que a verdadeira moralidade envolve não apenas a conformidade externa da lei, que é o ato, né, de você ir lá e fazer, mas é uma transformação interna do coração. Quando ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Ele faz o quê? Ele nos chama para uma vida de pureza. Amém? Em nossos relacionamentos, uma vida de pureza no nosso coração. Por isso, quando estamos orando, precisamos dizer: Espírito Santo, purifica o meu coração, purifica as minhas mãos, purifica os meus lábios. E essa passagem nos desafia a refletirmos sobre os nossos relacionamentos e os nossos desejos. Precisamos refletir, é isso que Jesus está nos pedindo, uma reflexão sobre aquilo que está no nosso coração, mostrando que a luta do pecado começa exatamente lá, exatamente lá. A pureza do coração, ela deve ser para mim e para você como uma prioridade. Prioridade. É crucial colocar um fim. Diga para você, é crucial colocar um fim a pensamentos e comportamentos que contribuem para a imoralidade. É isso que Jesus está dizendo nesse primeiro verso de Mateus 5. Amém? No verso 27. Nós, meus queridos, minhas queridas, somos responsáveis diante de Deus por nossos pensamentos, pelos desejos do nosso coração. Somos responsáveis. Ah, pastora Neia, não, meu pensamento é incontrolável. Não é. Eu posso te garantir que não é. Você pode controlar os seus pensamentos pensando nas coisas do alto. Não é isso que o Senhor diz? Pensai nas coisas que estão em cima e não embaixo.
É isso que ele nos diz. E quando Jesus falou, se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, você acha que ele colocou essa responsabilidade somente sobre os homens? Estamos nós, mulheres, isentas desse mandamento? Não, de forma alguma. A sociedade judaica do primeiro século era predominantemente patriarcal. Por isso que Jesus se dirigiu colocando aos homens, porque os homens eram frequentemente, estavam em posições de poder e influência na época. Sempre os homens. O comportamento masculino em relação às mulheres era muito normatizado. Por isso que Jesus diz, ele coloca o foco no homem. Ele destaca com isso a tendência que o homem tem até hoje de olhar para a mulher, de objeticar. É como fala, é objeticar, é isso mesmo, objeticar as mulheres, objeticar, reduzindo as mulheres a meros objetos de desejos. É Amém? Objeticar, objetificar. isso. Objetificar. Objetificar. Amém. Obrigado pela ajuda, meu amor. É isso mesmo, objetificar. Isso mesmo. Uma palavra difícil, gente. Misericórdia. Aleluias. Então, era aí, porque Jesus coloca o foco na no homem, porque por causa dessa tendência do que o homem tem de olhar para a mulher como objeto de desejo. E Jesus desafia essa visão quando ele diz isso. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele desafia essa visão, chamando a atenção para que haja um olhar respeitoso e puro. Mas não é somente do homem para a mulher. Nós que somos mulheres temos que fazer da mesma forma. Você já ouviu falar da história do segundo olhar? Olhar uma vez não é pecado, mas se você olhar de novo, você já está pecando, porque você está começando a desejar aquilo que não te pertence. Amém? Então, seguindo adiante, vamos ler Mateus 29:30, que diz: Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, lança-o de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no aonde? No inferno. No inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Algumas versões diz escandalizar, outras versões diz tropeçar. Jesus ele usa nesses dois versos uma linguagem extremamente forte, não é? Tirar o seu olho direito ou cortar a sua mão direita. Amém? Engraçado, ele põe as duas situações, o olho direito e a mão direita, mas nós vamos entender isso logo mais. É uma linguagem forte, por quê? Porque ele quer, com esses versos, transmitir a seriedade do pecado. A seriedade. A ideia de arrancar um olho ou cortar uma mão é chamado hipérbole. Amém? Ele enfatiza a necessidade de cortar fora as partes da nossa vida que nos levam a pecar. É isso que Jesus está dizendo. Ele está sendo radical. Ele está dizendo: você não pode brincar com o pecado. Você tem que tirar, você tem que cortar, tirar fora da sua vida. É isso que ele disse: o teu olho direito te escandalizar. Ou ele te disse: se o teu olho direito fizer tropeçar. Amém? Mas a questão é que vai mais além disso ainda. Vai mais além. A raiz da palavra escandalizar ou tropeçar fala sobre colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho. Presta atenção. Colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho, de forma que o outro venha tropeçar e cair. Olha como é sério isso. É quando o pecado nos seduz e aquele pecado faz com que uma outra pessoa que deveria confiar e obedecer a Deus começa a desconfiar e abandonar a fé por causa de um testemunho ruim da nossa parte, por causa do nosso pecado.
Em outras palavras, Jesus está dizendo: com a sua vida, não escandalize o reino dos céus, porque aqueles que estão te olhando, eles vão tropeçar e cair. É isso que Jesus está dizendo. Então, vai além da nossa, só do resultado do pecado para a nossa vida. Aqui ele já está alcançando a vida do outro. E geralmente os mais afetados são quem? Os membros da nossa família, os amigos mais próximos, aqueles que nos veem indo à igreja aos domingos e tendo comportamentos que não validam a nossa fé durante a semana. Entende? Não validam a nossa fé. Um comportamento cristão no domingo, um dia na semana e 6 dias comportamentos que não validam. Esses são os pecados que escandalizam. A atitude pecaminosa, para nós, principalmente enquanto cristãos, ela provoca o abandono, ela ofende alguém, ela faz com que o outro te desaprove. Amém? E, mais ainda, impede que aquela pessoa reconheça a autoridade da fé na sua vida. Impede. É pedra de tropeço, escândalo. A ideia de que se algo nos leva a pecar, nós precisamos estar prontos para afastar esse algo das nossas vidas, mesmo que isso implique para nós em dor e perda, para que nós não causemos escândalo no reino de Deus e não envergonhemos o nome do nosso Deus. E o versículo ainda menciona a palavra inferno. Inferno. Por quê? A consequência para quem faz isso, que pratica o pecado e ainda escandaliza o reino de Deus, é o inferno. Essa é a consequência. É a consequência final de uma vida de um pecado não respondida. Isso serve como um alerta, amém? Porque as nossas escolhas no presente, elas possuem implicações para a vida eterna. Não é só para agora. Toda escolha que você faz hoje, ela tem implicação para a vida eterna. Às vezes nós pensamos, ninguém está vendo esse pecado. Fazendo um parênteses aqui, eu quero te dizer que a integridade é aquilo que você faz quando você está sozinho e ninguém está te vendo. Amém? E muitas vezes nós pensamos, ninguém está me vendo. Não haverá implicações. Engano nosso. Engano nosso. O pecado, ele sempre vem à tona. Ele sempre vem. E ai de nós se ele escandalizar outras pessoas. E que com certeza escandaliza. Quando um pecado vem à tona, ele vai escandalizar e pessoas irão se desviar por causa daquele pecado que eu e você cometemos. Amém? É isso que Jesus está dizendo nesses versos. Mateus 5, 31, 32. Também foi-vos dito, né? Ele começa de novo, vocês já sabem. Também foi-vos dito: quem repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Aí ele vem. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto, tem uma palavra aí na sua Bíblia? Exceto por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Deixa eu falar para você. Você tem uma ideia clara do que é fornicação? Fornicação se refere a um arco. A palavra original é fornicare. Fornicare. Ela se refere a um arco, a uma abóbada, né? Eu acho que é esse o nome. O que acontece? Na Roma antiga, o fornici, que era esse arco, era um arco grande onde as prostitutas se exibiam. Elas frequentavam este lugar, esse arco chamado fornicare, e elas se posicionavam sob esses arcos das pontes. Para quê? Para atrair os clientes. Você vê isso nos dias de hoje? Prostitutas se posicionando em lugares estratégicos para atrair clientes. Era o mesmo que acontecia na Roma antiga, e é de onde Jesus tirou essa palavra.
a fornicação. A fornicação, ela envolve relações sexuais ilícitas, como a Raquel já leu, de uma forma geral. Amém? De uma forma geral. Ela inclui o adultério, mas ela não é só o adultério. Ela inclui. Ela é a prostituição, ela é o incesto, ela é a homossexualidade, o lesbianismo e tantas outras coisas que são imorais. Idolatria é uma forma de fornicação, é uma prostituição com ídolos. Até isso. Então, para Jesus, veja só, esse é um assunto muito delicado e você tem que entender muito bem. Para Jesus, o divórcio, ele não deve ser visto como uma solução fácil para o casal. Não, de forma alguma. Mas por quê? Porque se for dessa forma, ele será uma violação ao compromisso sagrado do matrimônio. Então, de forma alguma, o divórcio ele deve ser visto como uma solução fácil para nós que somos cristãos, principalmente. Jesus, ele claramente estabelece que em casos de fornicação, o cônjuge traído, ele tem a permissão de se divorciar. Isso é claro para nós, amém? Não tem dúvidas nenhuma. A fornicação, ela é uma alegação legítima para o divórcio, amém? Agora, isso traz o entendimento que as pessoas que se divorciam de maneiras frívolas, sem uma base bíblica, né, sem uma fornicação, sem um adultério, e contraem um novo casamento, elas são culpadas de adultério. Por quê? Porque a aliança matrimonial ela não foi dissolvida corretamente diante das leis de Deus. Por isso que Jesus está falando. A pessoa se divorcia não pela causa que é permitida, e aí ela entra numa situação de adultério e fica pior ainda quando ela se casa com outro. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7. Ele diz, 7, 10 e 15. Mas aos que estão unidos em matrimônio, ele diz, olha só, aos que estão unidos em matrimônio, ele fala assim, ó, não eu, mas o Senhor ordena que a mulher não se separe do marido e, se separar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Amém? Esse foi o posicionamento do apóstolo Paulo em concordância com tudo aquilo que ele já sabia, amém? Antes de ser Paulo, e também confirmando aquilo que Jesus já havia declarado. Amém? Que o casamento, se for separado, que não seja por falta de fornicação, a pessoa estaria cometendo estaria desrespeitando a lei de Deus. Agora veja só, eu só quero abrir um parênteses antes de nós seguir para o próximo verso aqui. Abrir um parênteses para falar de um casamento misto. Que é isso? É um cristão que se casa com um não cristão. Ou então, os dois não são cristãos, mas eles se casam e um deles se converte e o outro não. Como Jesus ele não comentou essa situação, o apóstolo Paulo ele dá um parecer apostólico nesse caso. Amém? Ele diz assim, ele continua dizendo, na verdade. Aí ele diz assim, olha, você sabe claramente que é um parecer apostólico do apóstolo Paulo. Porque ele diz assim, mas aos outros digo eu, não o Senhor, que se algum irmão tiver uma mulher descrente e ela consente em morar com ele, não a deixe. Amém? Não a deixe. E se uma mulher tiver um marido descrente e ele consente em morar com ela, não o deixe. Houve uma decisão ali de união, então ele está dizendo, tá, ele não é convertido, ela não é convertida, resolveram morar junto, casar, morar junto. Então, não a deixe, houve um compromisso, um valor de aliança ali. Amém?
Então, o que que acontece? Porque ele diz assim: o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente, ela é santificada pelo marido. Então, quando um dos dois é convertido, um santifica o outro. Aí ele fala: doutra sorte, se fosse diferente, os filhos dessa união seriam imundos. Mas agora, porque existe uma santificação de pelo menos um dos lados, os filhos são santos. Então toda a família está sendo santificada. Agora veja só: se o descrente se separar, aí ele diz que se separe. Está ali o casal vivendo juntos, estão casados. O não convertido fala: eu quero me separar. Aí o apóstolo Paulo diz que se separe. Em tais casos, ele fala, não fica sujeita à servidão a irmã ou o irmão, mas Deus nos chamou para a paz. O que ele está dizendo? Se a separação for em paz, amém? E para a paz, então separe. Ele não está mandando ficar na união. Se o descrente quiser sair, sendo ele homem ou mulher. O apóstolo Paulo está aqui valorizando o compromisso. A ênfase de Paulo é na manutenção do compromisso conjugal existente. Ele incentiva o quê? Os cristãos a permanecerem em seus casamentos. É permanecerem mesmo em situações difíceis, desde que o não crente esteja disposto a viver em paz no relacionamento com o crente, desde que esteja disposto a viver em paz. Então ele fala então que não se separem. Amém? E quantas viúvas, já que estamos nesse tema de casamento, né, levantado por Jesus, 1 Coríntios 7,39 fala: a mulher está ligada enquanto viver ao marido, ligada. Mas, se falecer o marido, livre está para casar com quem quiser. Só que ele fala assim, ó, contanto, existe um contanto, que seja no Senhor. Aí não tem opção. Essa mulher, ela tem que se casar com um homem de Deus. É isso que ele está dizendo. A viúva, ela pode se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O versículo 39 daqui de Coríntios estabelece que a mulher é livre para se casar novamente após a morte do marido, desde que o novo cônjuge seja um cristão, seja um homem de Deus, mantendo o quê? A importância da fé em todas as decisões. Olha como Deus se preocupa com as suas decisões na sua vida sentimental. Ele se preocupa. Deus é um Deus de ordem. Ele quer ordem em todas as situações. Por isso nós temos princípios a serem seguidos. Princípios esses que nós estamos estudando essa noite, que estamos tirando as camadas para que nós não venhamos a tomar atitudes de uma forma cega e depois nos arrepender. Amém? Então, fecha o parênteses aqui e volta para os versos 33. Amém? De 33 a 37. Jesus disse: outra vez ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, vocês já sabem, não jurarás, mas cumprirás os teus votos ao Senhor. Aí ele vem, eu, porém, o teu Senhor, estou te dizendo que de modo nenhum jurareis, de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Pai, do grande Deus. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Você não tem autoridade dos céus para jurar. Coloque isso no seu coração. Você não tem autoridade para jurar. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Jesus começa referenciando a prática de fazer votos e juramentos
que era algo muito comum na cultura judaica, muito comum. E ele enfatiza que, enquanto os antigos ensinavam sobre a importância de cumprir os votos feitos ao Senhor, eles ensinavam isso. Nós temos inúmeros, em várias passagens, onde o Senhor os ensinava: se fizeres um voto, não tardes em cumprir. Então, Jesus está ensinando, né, com essa amplitude, né, dando essa ampliação ao texto da lei. Ele está levando essa questão a um nível mais profundo. Amém? Ele está levando, ele instrui os seus seguidores, nós, a não jurarem de forma alguma, independente do que esteja em jogo. Independente. Não jureis. Por quê? Porque ele espera que a integridade e a honestidade sejam tão inabaláveis nas nossas vidas que elas não devem depender de juramentos para que elas garantam a veracidade das palavras. Não, não é isso que ele quer. A palavra ela tem que ser sim, sim ou não, não, e ela tem que ser firme. E aquilo que você falar, você tem que cumprir, independente de você não estar fazendo o juramento, amém? Você precisa, seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Jesus dizendo que não se deve jurar pelo céu e pela terra, por Jerusalém, por a sua cabeça. O que ele está dizendo com isso? Ele está destacando que tudo pertence a Deus. Pertence a Deus. Nós não temos o direito de jurar por essas coisas. Nós não temos. Jurar por essas coisas implica em uma falta de reverência, pois, na verdade, tudo e todos os juramentos estão conectados ao caráter e à autoridade de Deus. E Jesus finaliza pedindo para que a nossa comunicação seja clara e simples. Seja a tua palavra, sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Lembre-se disso, amém? Mateus 5, 38, 42. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Olho por olho e dente por dente. Que lei é essa? Alguém conhece? É a lei muito conhecida, né? A antiga lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Jesus ele menciona a lei do olho por olho, dente por dente, porque era uma forma. A lei do talião, ela se tratava de uma justiça retributiva, lá na cultura judaica. O que era isso? Essa regra, ela não proibia a vingança, mas ela limitava de uma forma que ela estabelecia um padrão de igualdade na retribuição daquele mal. Você imagina isso? Uma lei que ela não proibia a vingança, mas ela colocava um padrão de igualdade na forma que você ia retribuir. Ou seja, você tinha e você podia retribuir na mesma moeda. Amém? Da mesma forma que você feriu, você poderia ser ferido. E era também assim julgados as pessoas nos tribunais da época. Eu cortava a mão de um, a sua mão ia ser cortada. Eu matava o seu filho, o outro filho do outro também ia ser morto. Então era assim, tudo igual, né? Mas o que acontece? Ao invés de Jesus reafirmar essa prática, ele vem e ele desafia aqueles que o estavam ouvindo. Ele disse: não resistam o mal com ações violentas ou retaliatórias, não retribua. Isso que ele diz. Isso causou um escândalo
lá na época, um escândalo. Ele diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Deixa eu te explicar algo sobre a face direita que eu não sei se você sabe. Na cultura judaica, o tapa na face direita era um tapa dado com as costas das mãos. E era dado na face direita, assim, ó, com as costas das mãos. Só que isso era muito afrontoso, muito. Tanto afrontoso quanto injurioso. Os dois. Era visto como um ato de total desprezo, de total desdém. E era tido pelas leis como uma ofensa grave. Bater, dar um tapa na face direita com as costas das mãos. Isso era uma afronta à dignidade daquela pessoa que estava recebendo um tapa. E esse tipo de agressão, ele não era apenas físico, não era só um tapa e acabou, entende? Era também carregava ali aquele jeito de bater com a mão direita, com as costas das mãos na face direita, era um peso emocional e social para aquela pessoa, muito grande, marcava a vida da pessoa. E era tão grave que, de acordo com a tradição judaica, as penalidades por agressões, elas variavam do tipo de ataque. Amém? Acho que hoje é assim também. Matou, roubou, cada uma tem as agressões, as penalidades variam de acordo com as agressões. E lá não era diferente. Mas o que acontece? Um tapa dado do lado esquerdo com a mão aberta, ele era considerado menos ofensivo do que um tapa dado do lado direito com as costas das mãos. E era tão forte isso que a penalidade para quem fazia isso era 2 vezes maior. 2 vezes maior. E Jesus, ele vem e ele propõe uma mudança radical. Ele propõe que o amor prevalecesse, a não violência. E ele disse: qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Meu Deus, eu não sei se você consegue imaginar o que aqueles homens que estavam ouvindo isso pensaram. Já não bastava oferecer a direita e causava todo aquele transtorno na vida de uma pessoa, Jesus estava pedindo que oferecesse também a esquerda, sugerindo que, em vez de se vingar, as pessoas devem estar dispostas a sofrer, mesmo que injustamente. Mesmo que injustamente. Isso desafiou e desafia até os dias de hoje essa lógica da vingança. Jesus, ele não nos autoriza nos vingar. Ele não nos autoriza. Ele usa essas palavras para ensinar sobre o amor, sobre o perdão e sobre a radicalidade da ética no reino de Deus. Queridos, se você pensa que o reino de Deus é fácil, não é. Existe uma radicalidade na ética, nos padrões morais para se viver no reino de Deus. Por isso que a palavra diz que ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, e aí vai uma lista, porque não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Existem princípios estabelecidos que regem esse reino. E aqueles que não cumprem não entrarão. Não entrarão. E ele diz: ao que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Esses versículos, eles expandem a ideia de oh my gosh, eu estou cansada de falar hoje, né? Generosidade e serviço. Os dois. Jesus ensina que em vez de proteger
os nossos direitos a todo custo, como normalmente nós fazemos, nós devemos estar dispostos a ir além, a ir além, oferecendo mais do que é exigido. Você tem oferecido mais do que as pessoas te exigem, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, você tem andado mais uma milha, como ele disse, e caminhando agora para o final, os últimos versos, versos 43 a 48 diz: Ouvistes o que foi dito: Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo que ameis os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Uau! Jesus está dizendo que para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus, nós precisamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e a chuva desce sobre justos e injustos, sobre os dois. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, e fazeis demais? Olha a pergunta dele. Se amardes somente os vossos irmãos, ou seja, aqueles que você se relaciona, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não faz aqueles que estão no mundo que não me conhecem também o mesmo? E ele continua dizendo: sede vós perfeitos, porque como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esses versos, eles formam uma das passagens mais desafiadoras do Sermão da Montanha. Jesus, ele apresenta um padrão radical de amor que vai além das expectativas humanas, além, convidando nós que somos seus seguidores a refletir sobre o caráter de Deus em nossas vidas. O amor que ele propõe, ele não é apenas uma emoção, mas ele é uma ação deliberada do nosso espírito, que busca o bem dos outros, inclusive dos nossos inimigos, independente se eles nos magoaram ou não. O amor, amar aquele que nos ama, é muito fácil. É muito fácil. É fácil, é comum, todo mundo faz. Mas o verdadeiro desafio que Jesus está nos propondo é estender esse amor para aqueles que não merecem. Aqueles que não merecem. Isso é o que distingue os seguidores de Cristo do mundo ao seu redor, da sociedade. Amar aqueles que não merecem. E Jesus aponta que Deus, ele trata tanto os justos quanto os injustos com bondade e amor. A chuva vem para todos, o sol vem para todos, demonstrando que o amor deve ser universal e mais, incondicional. Incondicional. E o versículo 48 conclui com um chamado à perfeição. Amém? No sentido de uma maturidade, de uma plenitude de amor que o Espírito Santo derrama sobre os nossos corações quando estamos dispostos a amar os nossos perseguidores, os nossos inimigos. Amém? O objetivo é amar como Deus ama, de uma forma completa e inclusiva. Amar
como Deus ama. Amém? Por isso que Jesus disse: sede perfeitos. Quando ele está usando esse verso, ele estava aqui falando sobre o amor. Sede perfeitos como o vosso Pai é. Ele ama dessa forma. Ele ama os bons e os maus. Ele traz o sol sobre todos. E o Senhor quer que todos se salvem, sem acepção de pessoas. Amém? Então, esse é o nosso estudo de Mateus, concluindo o estudo da Raquel, de Mateus 5, dos versos 27 ao 48. Na próxima quinta-feira, começaremos o capítulo 6. Estamos avançando, amém? Estamos avançando. Estamos tirando as camadas. Eu fico feliz que o Senhor esteja nos conduzindo, assim como a Raquel falou, quando a gente começa a tirar as camadas, como isso trata com o nosso coração. Meu Deus do céu. Eu também fiquei na mesma situação que ela, enquanto eu preparava, meu coração queimava. Eu falei, meu Deus, é desafiador, mas é possível. Amém? É possível, porque o Senhor Jesus, Ele é nosso exemplo. Ele viveu na pele tudo o que nós vivemos. Ele viveu na pele. Então, se Ele pôde, é o que Ele diz para nós, nós também podemos. Meu querido e minha querida, não pense que Ele viveu aqui como Deus. Jesus, Ele começou o ministério dele com 30 anos. Ele recebeu, ele foi cheio do Espírito lá no batismo do Jordão, com 30 anos, segundo os estudos. Antes disso, ele teve uma vida que ele passou por tudo que nós passamos. Ele trabalhou, ele foi carpinteiro, ele teve mãe, ele teve pai, ele teve primos, irmãos, teve família com problema, ele teve tudo. Por isso que ele em tudo que ele sofreu, ele fala: vocês poderão vencer, porque eu venci. Amém? Vocês poderão vencer o mundo porque eu venci. Porque ele fez questão. O Deus Todo-Poderoso fez questão de vir numa forma humana para poder viver o que nós vivemos. E hoje poder chegar diante de Deus quando estamos enfrentando dificuldade em nossos desafios, em vencer os nossos desafios, ele pode chegar diante do trono e falar: Pai, perdoa, porque eu passei o que ele e ela está passando. Eu passei. Então, eu sei o que é. E eu peço que o Senhor perdoe, porque não é fácil. Jesus sabe que não é fácil. Por isso a palavra diz que ele é nosso advogado. Amém? Ele é advogado em todas as áreas da sua vida, meu querido. Todas as áreas em que você está enfrentando dificuldade em vencer. Ele é o teu advogado. E mais ainda, ele te deu um consolador, um intercessor, um ajudador. Meu Deus, o que mais nós queremos? A não ser nos apegarmos mais a ele. Amém?